Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre classe de medicamentos. É o que a gente vai estudar na aula de hoje. E hoje a gente vai ter 3 vídeos, ok? Pelo menos 3 vídeos que eu vou lançar para vocês para falar um pouquinho sobre classe de medicamentos. Então, vamos lá, para a gente não demorar muito para começar. Espero que estejam todos bem. E hoje o tema é classe de medicamentos. Como a gente já viu anteriormente até, cada medicamento ele se encaixa dentro de uma classe, tá? Então a gente pode considerar um medicamento, pode encaixar o medicamento como se fossem caixinhas, né? De acordo com a ação, ou de acordo com o sistema onde eles atuam, de acordo com o efeito que eles produzem, tá bom? Então a gente vai ver tudo isso aqui e vai ser bem interessante, só que é bastante conteúdo, bastante nome diferente, então eu peço que vocês prestem bastante atenção para a gente não se perder aqui na aula e ficar bem claro para vocês. Qualquer dúvida, anotem e a gente vai conversando hoje pelo WhatsApp da nossa sala, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre psicotrópicos. Eu decidi começar com psicotrópicos porque é uma classe bem grande, é uma classe onde a gente vai ver várias outras classes dentro de psicotrópicos. E é importante também a gente ter sempre em mente que psicotrópicos são medicamentos que agem no sistema nervoso central, tá? E produzem algum efeito de acordo com a ação que eles têm no sistema nervoso central. Então, eles muitas vezes são utilizados como tranquilizantes, muitos antidepressivos, podem ser sedativos ou hipnóticos, antiepiléticos também. É bastante comum pessoas que têm epilepsia utilizarem psicotrópicos. Em todos esses casos de doenças psíquicas, doenças que afetam o psicológico, a mente, vão ser utilizados psicotrópicos. E justamente por esse efeito no sistema nervoso central, eles são medicamentos muito controlados, porque produzem efeitos muito fortes, tá? Então, para comprar esse tipo de medicamento, precisa ter uma receita específica, que a gente vai estudar muito em breve. Então, não dá para comprar essa medicação sem receita. E muito, obviamente, porque por conta do efeito deles, né? E justamente por esse fato de atuar no sistema nervoso central. Precisa ser muito bem controlado, o médico tem que estar de acordo e precisa de um tratamento acompanhado para a utilização desses medicamentos, tá? A gente também pode chamar eles de psicofármacos e eles podem causar algumas alterações de percepção. Porque como a gente estudou, o cérebro é o que vai controlar todas as nossas percepções, tudo que vem, todos os sinais que vêm de fora, é o cérebro que vai processar. Então, por conta disso, quando a gente toma um medicamento que age no sistema nervoso central, ele vai alterar alguma percepção que você tenha da realidade ou das coisas. Ou para ajustar isso, porque você tem uma percepção incorreta, ou para algum efeito específico, por exemplo, eu quero sedar alguém para fazer uma cirurgia, então a gente precisa reduzir a habilidade do cérebro de processar, para você não sentir dor, para você não conseguir se mexer, etc. Também causa muita alteração de humor, então quem toma medicamento psicotrópico tem constantes mudanças de humor. Às vezes esse é o efeito que a gente deseja, se a pessoa está muito triste, por exemplo, no caso de depressão, a gente quer que esse humor mude, então muitas vezes esse é o efeito que a gente tem, e muitas vezes também é um efeito colateral. Então, às vezes o medicamento é para uma outra coisa, mas essa alteração de humor acontece ainda assim. E o comportamento e a consciência. Então, claro, você tendo a sua visão, a sua percepção do mundo diferenciado, o seu comportamento também tende a mudar. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. A gente tem Aldol, Alprazolam, Citalopram, Bromazepam e Carbamazepina. Esses são só alguns, mas tem inúmeros medicamentos dessa classe de psicotrópicos. Então, sempre que vocês ouvirem psicotrópicos, são aqueles medicamentos que a gente considera de tarja vermelha e preta, dependendo da
do efeito que eles têm, ok? E são os medicamentos que vão atuar no sistema nervoso central de uma forma mais potente. Okay, aqui a gente tem os depressores e os estimulantes do sistema nervoso central. Em geral, não são todos, mas muitos desses medicamentos que entram nessa classe de depressores e estimulantes são psicotrópicos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os depressores primeiro. A gente tem os depressores do sistema nervoso central, medicamentos que vão causar analgesia, que vão anestesiar o paciente, né, causando até uma sedação, dependendo da dose, perda de consciência, relaxamento muscular e redução da atividade reflexa, ou seja, você não consegue utilizar o seu reflexo com tanta habilidade quanto antes. Então, às vezes, é o que a gente realmente quer. A gente quer deprimir o sistema nervoso central para deixar a pessoa num estado mais tranquilo. Por exemplo, algumas doenças, como alguns transtornos mentais, como transtorno bipolar ou mesmo esquizofrenia. Nesses casos, geralmente o cérebro tem um estímulo muito exagerado. Então, a gente utiliza de um depressor para manter a pessoa um pouco mais calma, para ela conseguir ver a realidade como ela realmente é, não de uma forma um pouco distorcida, como acontece na mente da pessoa muitas vezes. Então, a gente tem alguns exemplos aqui: o éter, fenobarbital, o diazepam, biperidina e a morfina. Esses todos são medicamentos diferentes e eles agem e têm um efeito diferenciado também. Tá bom? Então, eu estou colocando alguns exemplos aqui para quando vocês ouvirem o nome deles, você falar, ah, tá, isso aqui é de uma classe de um depressor, ou esse aqui é um estimulante, e conseguir entender mais ou menos essas classes. Estimulantes do sistema nervoso central. Nesse caso, a gente tem medicamentos que exercem ação através do estímulo do sistema nervoso. Então, a gente quer aumentar as ondas cerebrais, a gente quer aumentar o funcionamento desse cérebro, tá? Então, a gente vai estimular a pessoa para diminuir a letargia, para deixar a pessoa mais alerta, aumentar o foco, diminuir a sonolência, por exemplo. Então, a gente tem alguns medicamentos que eu coloquei aqui. No caso, a cafeína, por exemplo, que não é um psicotrópico, é um medicamento lícito, e você pode comprar sem receita, e não é da classe dos psicotrópicos, a gente chama, é um medicamento à parte, assim. E a cafeína a gente pode encontrar, inclusive, em muitos medicamentos, muitos alimentos, né? Então, cafeína, o uso da cafeína, bastante legal para aquelas pessoas que têm muita letargia, estão com muito sono, cansadas. O uso da cafeína ajuda a deixar a pessoa um pouquinho mais alerta. Cocaína não é um medicamento, coloquei aqui como exemplo de uma droga estimulante do sistema nervoso central. Então, ela estimula o sistema nervoso e deixa a pessoa muito alerta. A fenproporex e anfepramona são dois medicamentos muito utilizados há um tempo atrás para perda de peso. Só que, se eu não me engano, a anfepramona ou o fenproporex não é mais comercializado aqui no Brasil. Então, ele está proibido, porque é um medicamento muito utilizado como off-label para perda de peso. Na verdade, ele é um estimulante para outras coisas. Então, ele deveria ser usado de uma forma e estava sendo utilizado de outra. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse uso off-label, que é o que a gente chama, quando o medicamento está sendo usado para outra função que não a principal. Ok, aqui eu tenho alguns exemplos e as ações para que eles são utilizados desses medicamentos. Por exemplo, o fenobarbital, que é mais conhecido como Gardenal, o medicamento, a marca, né, o princípio ativo é fenobarbital, a marca de referência é o Gardenal. Ele é um anticonvulsivante e sedativo. Então, para pessoas que têm convulsão, utilizam muito-se do fenobarbital. Ele também é utilizado como sedativo em alguns casos. Diazepam, mesma coisa, sedativo e relaxante muscular. Ele é muito utilizado para pessoas que têm muitas crises de ansiedade ou estão muito nervosas, tá? O diazepam é muito utilizado, também conhecido como Valium, marca de referência.
Biperideno, que é o Akhenaton, tratamento de doença de Parkinson, tremores e rigidez muscular. Então, ele ajuda a deixar os músculos um pouco mais tranquilos para a pessoa ter menos tremores, como na doença de Parkinson. E a morfina, que é também conhecido de morfe, é um analgésico narcótico muito potente, né? Usado para diminuir a dor de pacientes com dores crônicas e muito intensas. É utilizado até como um sedativo muitas vezes. Estimulantes do sistema nervoso central. Aqui tem 2 exemplos, tá? Rivastigmina é um medicamento bastante utilizado para o tratamento de Alzheimer e coma pós-traumático craniano, porque ele ajuda a estimular o funcionamento do cérebro e trazer a normalidade. E o piracetam tá aí mais um que não é psicotrópico, que é também conhecido como nootropil, tratamento de perda de memória, atenção e direção e no controle de vertigem. Então, a pessoa tem muita vertigem, ou a memória não está funcionando muito bem, não tem muita atenção, esse é um medicamento que ajuda bastante nesses casos iniciais. Vamos falar de mais algumas outras classes aqui. Então, a gente tem os analgésicos locais. Eles têm um efeito bastante parecido com a classe de medicamentos do sistema nervoso central. Entretanto, esses eles agem no sistema nervoso periférico, ok? Então, eles bloqueiam algumas conduções nervosas para diminuir a sensação naquela área. Então, você precisa fazer uma cirurgia e precisa anestesiar só uma parte da pele, ou uma biópsia, você vai estar utilizando esse anestésico local para isso. Tá? Então, a gente tem até algumas pomadas que usam alguns anestésicos locais, que são utilizados, por exemplo, você vai fazer algum procedimento que precisa diminuir um pouco a sensibilidade da sua pele, você utiliza um anestésico local em pomada. E a gente tem também os miorrelaxantes, que são fármacos que afetam os músculos esqueléticos, tá? Eles não afetam os músculos lisos em geral, só os músculos esqueléticos, eles aumentam o relaxamento, assim, diminuindo as contrações que esse músculo faz. Com isso, a gente consegue diminuir as tensões musculares, deixar esse músculo mais tranquilo. Por exemplo, no caso de uma lesão, eu quero que esse músculo fique um pouquinho mais em repouso para ele se recuperar melhor. Eu posso utilizar um miorrelaxante. E aí, um exemplo, a gente tem a orfenadrina, que tem, por exemplo, no Dorflex. Espasmolíticos. Ok, essa classe é uma classe que inibe a motilidade da musculatura visceral. O que é essa musculatura visceral, pessoal? São músculos que estão por todas as nossas vísceras, né? Toda a parte interna aqui do nosso organismo, onde a gente tem, por exemplo, a locomoção de alimentos, nas paredes do intestino, a gente tem esse tipo de músculo. Por quê? Essa motilidade vai auxiliar o alimento a passar por todo o nosso sistema digestório até chegar, o sistema digestivo até chegar na saída, ok? Ou, por exemplo, o nosso diafragma aqui tem alguns outros músculos que também ajudam no suporte. Então, esses medicamentos, eles diminuem essa motilidade. Por exemplo, você está tendo muita cólica, então a gente utiliza um espasmolítico, porque a cólica contrai muito esses músculos para que alguma coisa saia. Então, se é um caso de uma cólica menstrual, esses músculos eles são acionados para que a menstruação se concretize, né? Ou se, por exemplo, você está tendo uma diarreia, esses músculos são acionados para que você elimine logo do seu corpo essas fezes que estão aí. Então, muitas vezes essa contração causa muita dor e a gente precisa diminuir essa contração para o paciente se sentir um pouco melhor. Que é o caso do Atroveran, a escopolamina, que também está aí dentro do Buscopan, por exemplo, e a atropina, que são esses alguns exemplos de medicamentos que diminuem essa motilidade desses músculos. Então, geralmente utilizados para problemas de dores abdominais. Aqui a gente tem os antihistamínicos. Vamos lá. Antihistamínicos são antialérgicos. A gente pode chamar de antialérgicos, mas um nome mais técnico são os antihistamínicos. Pessoal, agora a gente vai fazer
uma pausa. Esses são a primeira parte da nossa aula, ainda tem mais duas. Então, fiquem ligados aí nas próximas aulas. Qualquer dúvida, manda lá para mim.